Olá para você que me acompanha, que satisfação estar de volta com mais uma edição do nosso programa Controle Externo, o programa que fala sobre a atividade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aquilo que fazemos e, além daquilo do que fazemos, quem faz parte dessa casa, quem faz parte dessa história do nosso tribunal, que inclusive neste ano de 2024 completa o seu centenário, passado agora, recentemente, uma festa muito importante para valorizarmos o papel do Tribunal de Contas, não só o nosso, que é o Tribunal Centenário, mas de todos os outros tribunais de contas, os 33 tribunais de contas do Brasil. Então, antes de eu começar a falar do programa de hoje, fica aqui o convite para você conferir em nosso canal no YouTube tudo o que rolou. Teve uma solenidade, uma sessão solene muito especial no Memorial da América Latina. Nós tivemos uma série de atividades nas câmaras municipais das cidades onde temos as nossas unidades regionais e muito mais. Então, acompanhe nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito, peço que se inscreva, peço que curta, peço que compartilhe esses nossos conteúdos, porque é a atividade do controle externo que dá nome a esse programa que nós difundimos aqui. Aquilo que nós fazemos, ajudar a fiscalizar as contas públicas, a fiscalizar o dinheiro público, a utilização, a melhor utilização, que é o que a gente busca, para que você, cidadão, para que a sociedade, de modo geral, tenha mais eficiência e eficácia no uso disso que nós colocamos como imposto de volta em serviços em utilidade para cada um de nós. Então, estamos muito contentes em poder comemorar esse centenário ao lado da sociedade paulista e de todo o Brasil, a nossa representação e o nosso agradecimento pelas manifestações que recebemos ao longo das últimas semanas. Bem, este programa Controle Externo, que fala, como eu disse, sobre quem e sobre o que fazemos, está no ar toda sexta-feira às 21 horas aqui na tela da TV Alesp, e agradeço também demais essa parceria que se reforça e se estende de uma maneira muito importante. Também estamos nas redes sociais, já falei de nosso canal no YouTube, também estamos nas nossas outras mídias, como por exemplo podcasts. Eu adoro podcast, gosto muito de podcast, e se você quiser conferir os nossos conteúdos, Podcast ECESP está nas principais plataformas de agregadores de podcast do mundo. Então você pode ir para lá, conferir o que tem e sempre compartilhar. É muito importante. O nosso programa está aqui para isso e contamos com o carinho da sua audiência. Muito obrigado. Estamos também em mais de 70 TVs, canais comunitários da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, em mais de 70 emissoras de TVs câmaras de todo o Estado de São Paulo, e por aí vamos levando o nosso conteúdo. O nosso programa é gravado aqui no Auditório Nobre, no nosso plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na sede aqui na capital paulista, e o convidado de hoje é uma pessoa muito especial, porque é um amigo. Então, quando a gente faz com os amigos as entrevistas, fica muito mais fácil. Procurador-chefe da Fazenda do Estado de São Paulo, junto ao nosso tribunal, Denis Della Vedova Gomes. Denis, muito obrigado pela generosidade, já falei disso nos bastidores. Eu sei que está numa semana extremamente corrida, mas tirou uns minutinhos da sua agenda para vir falar conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço a sua oportunidade. Quero cumprimentar você pelo trabalho excelente que você tem desempenhando aqui nesse programa Controle Externo, que eu acredito que seja um programa muito importante para difundir realmente a atividade do Tribunal de Contas e dos órgãos que compõem a Corte de Contas para a sociedade. Pois é, Denis, a gente recebe um feedback muito importante, muito interessante. Acho que todo trabalho, não importa o que você faça, é legal você saber aonde ele está chegando. E muitas vezes a gente está imerso naquilo que a gente faz e não faz ideia onde está chegando, qual é o alcance daquilo. E quando a gente recebe feedbacks, que esse programa que vocês fazem é muito importante, a gente pode conhecer mais do que a instituição, as caras, porque são as pessoas que estão ali no dia a dia fazendo isso, fazendo aquilo, e é bom a gente entender, aprender melhor. Então é um caráter pedagógico que a gente traz aqui, e se os convidados vêm a este programa é porque eles têm coisas a dizer e poder também compartilhar esse conhecimento de uma maneira muito simples, porque aqui não é uma aula, aqui não é um simpósio, uma palestra, é um programa de televisão, né? E aí, quando a gente entra na casa das pessoas, a conversa fica simples, como uma conversa de dois amigos que nós estamos fazendo aqui hoje, ok? E para quem não conhece, eu vou apresentar o meu amigo Denis Della Vedova Gomes, que é formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie,
né? Se eu estiver errado aqui, você me corrige. Especialista em Direito Econômico pela GV, né? Pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Mestre em Direito Administrativo, que é muito do que a gente, né? Esse nosso coração do Tribunal de Contas. Pela PUC aqui de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica. É procurador do Estado de São Paulo e foi procurador de município, inclusive. Mas não qualquer município, né? Teve experiência em Guarulhos e também em Santo André. São cidades gigantescas aqui da nossa grande São Paulo. E Guarulhos, que tirando a capital, né, é a maior cidade do estado, é maior que muitas capitais, né, do nosso Brasil, e tem essa experiência que é muito importante. Está na nossa PFE, na Procuradoria da Fazenda do Estado de São Paulo, desde outubro de 2015. Portanto, aí ano que vem, 10 anos já na PFE. Quando eu faço esse retrospecto aqui, a cara dos meus entrevistados é sempre essa. Começa a pensar nas datas, poxa, o tempo corre. Daqui a pouco vira patrimônio. Daqui a pouco vira patrimônio. E antes passou também pela consultoria jurídica da Secretaria da Fazenda, nossos vizinhos aqui, e pelo gabinete do Procurador-Geral na assessoria de empresas e fundações. É uma carreira impressionante, parabéns em primeiro lugar, Denis, porque é uma dedicação. Sempre pensou em atuar na área jurídica? Sempre foi um gosto? Não, Fernando. Você está de brincadeira. Por incrível que pareça. Eu comecei na área jurídica justamente porque eu estava aflito com o concurso da OAB, né, o exame de proficiência da OAB. E então iria ser aplicada uma prova que era gratuita, então eu quis aproveitar. Na época de formado a gente tem muito pouco dinheiro, né? Sim, é verdade. E eu quis aproveitar para fazer esse exame e tentar ver se eu conseguiria passar. E no final acabei passando num concurso público que era congênere, né, da época, que era a Procuradoria do município de Santo André. Então passei nesse concurso antes mesmo de estar formado. E aí eu resolvi me dedicar para a área pública. E quando a gente fala na área pública, dedicação é a palavra, porque não é fácil. São concursos muito concorridos, né? A concorrência é pesada para alguns cargos, então, que são muito específicos, né? Como o de procurador, por exemplo, a gente imagina exatamente isso. Dedicação é uma palavra que resume. Esforço. Esforço. Tem que abrir mão de muita coisa, né? Se o foco está ali, é para lá que eu vou, não dá para desviar. Acho que é muito esforço e disciplina, né? E acho que com o passar do tempo a concorrência foi aumentando também, as questões foram... O direito vem se ampliando muito, né? Então, eu acho que vem ficando cada vez mais difícil. Falando nesse aspecto, Denis, do direito, que é tão antigo quanto tudo no mundo, né? E não envelhece, não corre o risco de morrer, porque ele ele caminha com a sociedade. Eu sou um jornalista, eu tenho cursos livres que eu fui fazendo ao longo da minha carreira para entender melhor certas áreas jurídicas que ao longo da minha carreira foram necessárias. Quando eu trabalhei com segurança pública, fui estudar coisas relacionadas a isso. Aqui no Tribunal de Contas, mais relacionadas a essa questão de direito administrativo, enfim, políticas públicas, uma série de coisas. O direito, ele tem isso, né? Como ele é, ao mesmo tempo, aquela coisa que traz essa, veja, né? Nós estamos aqui num plenário, aquela coisa que é milenar praticamente, e ao mesmo tempo com temas tão que a sociedade vai demandando e tem que se atualizar. Quando a gente hoje fala, depois ainda tem, né? Direito digital, essas questões de lei de proteção de dados, e uma série de outras informações. O direito tem isso, você sente essa questão da evolução e de como o profissional tem que se adequar. Com certeza, né? Você foi falando, eu fui lembrando de uma das primeiras aulas na Faculdade de Direito, onde o professor, até baseado, me fugiu o nome agora do filósofo, mas ele falava que onde está o homem, onde está a sociedade, está o direito, né? Porque há necessidade de pacificação social, né? E eu vejo que também uma expressão da faculdade que falava que enquanto os fatos sobem de elevador, o direito sobe de escada. Os fatos sou eu, jornalismo, né? Então, existe o direito está sempre tentando regulamentar as vidas da sociedade. E hoje, desde da época aí do 2000, né, nesse século presente, eu acredito que a globalização, a difusão da internet, né, e de todos os meios mais dinâmicos de transações, eles fizeram com que o direito tivesse que se reinventar.
Veja o direito comercial, né? Quando nós vamos estudar direito hoje, direito empresarial, quando nós vamos estudar direito comercial, você fala em cártulas, em cédulas de crédito. Uma das matérias mais novas do direito comercial em títulos de crédito era cheque. Quem usa cheque no mundo do Pix? Aposto que tem muita gente que nunca viu um talão de cheque. Né? É verdade. Então eu acho que isso ilustra um pouco do direito e nos exige, enquanto operadores, né, do direito que somos, uma constante atualização, uma constante necessidade de se debruçar diante de posicionamentos muitas vezes diversos, uma mutação muito grande, né, que causa às vezes insegurança jurídica. Então, acredito, inclusive, como procurador de Estado que sou, um dos grandes papéis da Procuradoria do Estado é trazer, e vínhamos falando antes aqui, né, da gravação, que o procurador, seja ele do Estado, do município, da União, advogado da União, ele tem como essa verdadeira missão de levar segurança jurídica para o gestor público. Né? E vamos falar, Denis, da PFE. Quando a gente fala uma sigla, o Brasil é cheio de siglas, né? Aqui é o TCESP, a PFE, isso, aquilo outro. Mas o que é a PFE, a Procuradoria da Fazenda do Estado? Para quem nunca ouviu falar, ou para quem já ouviu falar, mas não faz a menor ideia, como é que você explica para a gente o que é a atuação desse órgão que você representa? Fernando, a PFE é um órgão da Procuradoria-Geral do Estado, né? Ela está prevista na Lei Orgânica do Estado de São Paulo, mas a história dela se confunde um pouco também com as antigas atribuições do Tribunal de Contas previstos na Lei Orgânica do Tribunal de 1968. Nessa primeira Lei Orgânica do Tribunal de 68, a Procuradoria da Fazenda do Estado foi prevista como um órgão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para atuar aqui dentro. Para atuar aqui dentro. E com o passar do tempo, com a Constituição de 88, houve uma reconfiguração do arquétipo constitucional do Tribunal de Contas e a Procuradoria da Fazenda do Estado passou a conviver com outros órgãos dentro do Tribunal de Contas e, devido à sua origem sempre também vinculada à Procuradoria-Geral do Estado, passou a assumir a defesa da administração pública e a defesa dos interesses da Fazenda do Estado de São Paulo. Então, essa é o perfil mais, o sobrevoo do papel da Procuradoria da Fazenda do Estado. Então, para a gente falar da PFE, nós temos que falar da Procuradoria-Geral do Estado. Exatamente. Da PGE. Exatamente. Né, que ela é de 47, é isso? 47. São 77. 70 de junho de 47. Junho de 47. Está para fazer, então, 77 anos agora, no mês de junho. Então, vem da Procuradoria, essa atribuição da Procuradoria-Geral, a da Fazenda, que cuida, então, desses interesses do Estado. Isso. Nas ações aqui do tribunal, no caso, estando aqui no tribunal. Exatamente. Então, atualmente a Lei Orgânica da PGE, ela prevê uma série de atribuições da Procuradoria da Fazenda do Estado de São Paulo, dentre elas a própria atuação em relação aos processos, né, que são objeto de julgamento aqui neste plenário. Sim. Né? Como também ela desempenha, na minha opinião, uma importante função de interlocução, né? Eu acredito que a Procuradoria da Fazenda hoje, atualmente, ela tem um importante perfil de levar para o Tribunal de Contas as posições que a Procuradoria do Estado adota na orientação dos gestores públicos, né, no âmbito de suas consultorias jurídicas, como também o papel inverso, de levar das decisões do Tribunal de Contas revisões que talvez devam ser feitas no curso de algumas ações administrativas e de próprios pareceres jurídicos que a Procuradoria faz, né? Então, eu vejo uma função diferenciada e também há uma peculiaridade que o Tribunal de Contas, ele é um ente despido de personalidade jurídica, né? Então, o Tribunal de Contas também firma contratos com terceirizados, tem os seus servidores, né? E todos os litígios em juízo que o Tribunal de Contas tenha com esses prestadores de serviços ou com seus servidores são atualmente patrocinados pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, o órgão do contencioso da Procuradoria-Geral do Estado é responsável por defender também os interesses do Tribunal de Contas perante o Poder Judiciário nesse aspecto. Então, existe uma grande questão de um assessoramento jurídico junto ao Poder Executivo, de um assessoramento também na implantação dessas políticas públicas, né? Então, é um olho a mais e está ali do lado para orientar e para ajudar também. Exato. Eu vejo que
evidente, a tripartição dos poderes, ela deve ser respeitada, mas no final o poder emana do povo, né? Então, eu diria que o Estado de São Paulo ele é composto por todas essas instituições que têm em sua última objetivo, né, prover o bem comum da sociedade, né? Então, eu acredito que deve haver uma sintonia, né, na medida do possível, cada um dentro do seu papel constitucional, dentro do seu papel institucional, mas o objetivo converge, né, em prol da transparência, né, das decisões, dos atos públicos, né, para que a sociedade possa controlar essas ações. Eu vejo como esse papel muito importante que o Tribunal de Contas vem muito bem desempenhando ao longo do tempo, né. E todos os estados contam com uma? Não. Não, nem todos, porque tem uma nacional, a Procuradoria da Fazenda Nacional. Sim, exato, mas ela é um ramo da Advocacia Geral da União. Vem da AGU. Exato. Ela é um ramo dedicado à cobrança dos débitos tributários, né, de dívida ações, ativa. exatamente, que nós temos também isso na Procuradoria do Estado. E, inclusive, existe também uma interface aqui com o Tribunal de Contas. Por quê? Porque as decisões do Tribunal de Contas, quando imputam débito, elas têm eficácia de título executivo. Então, atualmente, esses débitos são inscritos em dívida ativa, né? Então, o Tribunal de Contas, ao impor uma multa a um gestor público, ele vai inscrever esse débito em dívida ativa. Automaticamente, quem representa em juízo a execução desse débito é a Procuradoria-Geral do Estado, por meio da sua Procuradoria Fiscal, que é uma congênere à Procuradoria da Fazenda Nacional. E agora, aqui no nosso tribunal, né, qual que é o histórico? Você fala da Lei Orgânica de 68, 56 anos, quase 60 anos, de atuação aqui dentro, junto ao tribunal. E você não está sozinho, tem outros, né? Você é o procurador-chefe, mas tem uma equipe. Como é que funciona a estrutura hoje? Com certeza, Fernando, não estou sozinho. A Procuradoria hoje da Fazenda, ela conta com 6 procuradores. Um deles é o Dr. Luiz Menezes, que eu também devo fazer aqui uma menção muito honrosa ao papel que ele teve aqui por mais de décadas aqui na chefia da instituição e que tem essa história viva, né? Eu acredito que tudo que nós temos hoje se deve, como você disse na sua introdução, às pessoas, né? Sempre. E então, graças a essas pessoas que trabalharam, que hoje nós estamos aqui e pretendemos continuar esse trabalho para que outros nos sucedam no futuro, né? Então, hoje nós somos em 6 procuradores. Atualmente temos divisões de tarefas dentro de algum plano de ação para tentar traduzir uma maior eficiência, porque o volume é muito grande. O ano passado, de abril até dezembro, passaram mais de 5.000 processos pela Procuradoria da Fazenda do Estado. 5.000 processos? Exato. Em 8 meses? É 1.000 processos, praticamente, por procurador. É um volume muito alto. É um volume muito alto. Então, a gente tem se dedicado a alguns esforços. Os recursos são limitados, né? E nós temos tentado gerar esforços para poder equacionar esse passivo, né? Passivo não, né? Esse estoque, né? De processos, tentando trazer uma maior racionalidade administrativa para o nosso dia a dia. Agora, mesmo você sendo muito jovem, tem uma carreira muito, apesar de ter toda essa experiência, porque começou muito cedo, né, tem uma carreira muito, você é muito jovem. Como é que você vê esses avanços, né, quando a gente fala de um estoque de processos, onde tem 1.000 processos praticamente, né, distribuído para cada procurador, enfim, é uma coisa muito pesada. Do tempo que você ingressou, até nos municípios onde você passou, eu acho que um dos grandes aliados, que a gente não pode deixar de falar também, é a tecnologia, né, Denis? Porque hoje a gente fala do número de processos, e eu me lembrava criança, né, do fórum lá da minha cidade de Araraquara, né, aquela movimentação de papel, etc. E tal. Hoje facilita muito, né, o eletrônico, o digital. Né, nós já estamos pensando em inteligência artificial, nós já estamos com grandes ações de inteligência artificial aqui no Tribunal de Contas, nós temos a nossa ferramenta própria, desenvolvida pelo nosso Departamento de Tecnologia, que é a ANIA. Como é que você vê isso? Há um avanço, da mesma maneira como eu falei, né, na área do direito, que ele avança, e você fala muito bem essa questão, né, de avançar junto com a sociedade para ver corrigindo, ajudando e evoluindo.
A tecnologia também ajuda como ferramenta para as atribuições da PFE? Com certeza, Fernando. Eu acho que a tecnologia hoje é fundamental para o trabalho do advogado, né? Nós estamos em uma era de excesso de informação, né? E houve uma democratização muito grande. E a sociedade brasileira também é uma sociedade muito litigiosa, né? Não é à toa que também os poderes judiciários estão abarrotados de processo e tentam medidas de redução dos litígios, né? Como com conciliação, mediação, para evitar esse novo ingresso de processos, né? Que gera mais trabalho. Eu sou muito adepto à tecnologia, confesso que, apesar de que você é amigo, fala que eu sou muito novo, mas eu não sou tão afeito hoje como os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Nativos digitais. Nativos digitais, eu não sou, eu ainda peguei aqueles PCs 386, né? Sim, sim, sim. Então eu vejo que a tecnologia é uma grande aliada como uma fonte não só de economia de tempo para o procurador trabalhar. Hoje a Procuradoria do Estado tem algumas ferramentas que, infelizmente, não são adaptadas à nossa realidade aqui do Tribunal de Contas, porque aqui o nosso volume representativo à Procuradoria-Geral do Estado é muito pequeno. Então, até o momento, não se justificou uma adaptação sistêmica para isso. Mas no âmbito judicial, a Procuradoria avançou com algumas ferramentas de inteligência artificial que propõem trabalho principalmente de homogeneização de teses, né, que eu acho que é muito importante essa coerência, né? Você senta do meu lado, nós representamos o mesmo ente, o mesmo órgão, e em um processo diferente eu falo diferente de você. E isso eu pessoalmente, Denis, sou bem chato para isso. Eu acho que a gente tem que buscar o máximo possível a coerência, porque parto do princípio de que quando assino uma petição, uma manifestação, não assina o Denis, assina o órgão. Sim. Né? Então, eu acho que a tecnologia de informação vem muito a agregar nesse aspecto e trazer essa celeridade maior nas nossas atribuições. E nessas atribuições, né, o que a gente pode falar da atribuição da PFE, especificamente no nosso tribunal, nos processos que correm aqui no tribunal, no que a PFE opina, no que ela dá um parecer, no que ela participa? De acordo com essa previsão, inclusive é o artigo 99, inciso 3 da Constituição do Estado, que vai falar que a Procuradoria do Estado representará os interesses da Fazenda no âmbito do Tribunal de Contas, justamente os nossos interesses estão limitados aos interesses da Fazenda Estadual. Sim. Então, nossa competência é uma competência exclusivamente estadual, né? Então, são os processos dos mais variados tipos, Fernando. São processos que analisam os contratos, que analisam atos de admissão, que analisam prestações de contas. Existe um volume muito grande, cerca de 50% a 40% do nosso trabalho é relacionado a um próprio modelo de gestão do Estado de São Paulo na área da saúde, que prevê a delegação desses serviços pelas organizações sociais, o que gera um contrato. É uma área que cresce muito. Exato. Terceiro setor. Então, gera um contrato que nós analisamos de gestão ou um convênio e suas respectivas prestações de contas anuais, sem prejuízo dos termos de aditamento. Então, uma relação jurídica, ela pode ocasionar aí, no mínimo 3 atos diversos para nós analisarmos, né? Ramifica. Então, são exames prévios de edital e eu acredito que esse será um desafio muito grande, que até soube que o último entrevistado aqui foi o Dr. Germano, um amigo também que admiro muito o trabalho, e tenho compartilhado com ele algumas preocupações que a própria Procuradoria do Estado tem na interpretação da nova lei de licitações, né? Pois é. Então, nós temos tentado, na medida do possível, dialogar para que as instituições, respeitadas as suas atribuições, possam tentar encontrar quais são os pontos de interesse comuns, né, de convergência de posições jurídicas e pontos de interesse de discordância e trabalhar eventualmente nessas discordâncias para ajustarmos de antemão os rumos e fazermos com que a administração possa não ser surpreendida, por exemplo, com uma suspensão de licitação de acordo com uma impugnação aqui no Tribunal de Contas, que isso realmente para o gestor às vezes é muito ruim,
porque é uma competência que o tribunal deve exercer, que o cidadão deve trazer à corte para chamar a corte para se pronunciar sobre a legalidade ou não de uma cláusula editalícia, mas do outro lado o gestor público que tem o dever de executar a política pública, ele fica limitado por conta da paralisação do certame e muitas vezes é um serviço público essencial, né? Então, se conseguíssemos criar uma forma onde se previsse, né, com antecedência, melhor as cláusulas do edital para reduzir essa litigiosidade, eu acho que haveria um ganho para o Estado, mais uma vez, para o Estado de São Paulo, né? Não só para o tribunal, que deixa de ter um processo a mais, né? Como para a administração pública também, que tem uma segurança maior de levar um edital à praça, e um edital rígido e segundo as leis, né, a interpretação vigente aí dos órgãos de controle. E veja, né, tudo isso versa sobre o tempo, porque nós não temos tempo, né, o gestor não tem tempo, ou quem precisa do serviço não tem tempo, as coisas precisam andar com celeridade. Isso seria um projeto? Quais são os projetos aí para a PFE? Que a gente Eu acredito que esse seja um dos principais projetos. Interessantíssimo. É muito complicado do ponto de vista prático, porque ele trabalha com essas autonomias. Sim. Né? Todos os órgãos são autônomos, né? Então, a gente tenta, na medida do possível, navegar dentro das porosidades legais existentes. Né? A execuibilidade da coisa. Execuibilidade, exatamente. Né? Então, nós sabemos da competência do tribunal, mas nos causa um certo receio, debates muito longos em um exame prévio de edital que vai obstar a execução de uma política pública, né? Então, eu acredito que nós temos esse projeto de tentar trazer maior segurança. Eu acho que um projeto que vai ramificar várias especificidades é buscar trazer maior segurança jurídica na atuação do gestor público a partir das decisões do Tribunal de Contas. Poxa, eu acho isso fantástico e com muito diálogo, como você disse, sentar numa mesa franca, conversar com o secretário-diretor-geral, que é, né, quem está ali em cima de toda essa área da fiscalização, né, e ver o que pode ser feito. E aqui é muito legal porque estamos juntos, né? Dá para a gente conversar, dá para tomar um café juntos. Até brinco aqui que a Procuradoria da Fazenda do Estado, dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é vizinha de porta do departamento da Diretoria de Comunicação. Nós dividimos porta, né, e isso é muito importante aqui, sempre de portas abertas, né, para receber, para poder conversar. Acho que isso é fundamental. Para finalizar, Denis, o nosso tempo é muito curto e já está acabando o nosso programa. Como é que é estar, né, aqui nesse momento do centenário, né, dessa história do Tribunal de Contas, que é uma história que se confunde em boa parte com a história, em boa parte não, né, na totalidade dos últimos 100 anos do Estado de São Paulo, do Brasil. Quando a gente fala, com todo respeito aos demais estados da federação, mas São Paulo é uma coisa à parte, pela grandiosidade dos seus números, pelo volume de dinheiro que passa por aqui, pela quantidade de contratos, de gente para cuidar, né? Então, é muito especial, né? E como é que você vê esse momento que nós estamos vivendo aqui de festa, de alegria e já de planejamento para um tribunal do futuro, né? Para mim é uma honra enorme, né? Um privilégio ímpar. Eu acho que eu fui premiado aí pelos deuses de poder vivenciar esse momento aqui no tribunal. Tenho muito orgulho da atuação do tribunal, tenho muito orgulho da atuação da Procuradoria-Geral do Estado aqui perante o tribunal também. Acredito que nós temos ajudado, né, na medida do possível, a construir também essa história aqui através da PFE. E, enfim, é um privilégio enorme estar aqui. Eu fico muito feliz pelas pessoas que a gente conhece, pelas pessoas que a gente sabe que estão exercendo esse papel, bem exercendo, com seriedade, com firmeza, né? Então, eu fico muito grato de estar vivenciando essa oportunidade de ver o tribunal fazer esse centenário aí, e faço votos que tenham outros tantos centenários com esse exemplo na jurisdição que o tribunal deixa aí para a sociedade paulista.
Para os outros, talvez a gente não esteja aqui, né? Mas certeza. Espero que honrem esse primeiro, né? E que a gente possa comemorar tantos outros centenários e realmente que as instituições se fortaleçam, né? Porque instituições sólidas fazem uma sociedade sólida, né? E entendedora do seu papel, das suas responsabilidades e daquilo que deve receber como direito, né? Denise, muito obrigado por ter parado a sua agenda. Eu sei que é um período complicado, inclusive nós temos aí as contas do governador, né, que é um dos grandes arcabouços de material para ser tratado nesse período do ano, que chega a meados do ano, é uma questão muito pesada e a PFE está a todo vapor, bem como os outros departamentos da casa também estão. E para tirar um tempinho e falar um pouquinho para a gente das suas ações aqui no nosso tribunal. Muito obrigado uma vez mais. Eu que agradeço, Fernando, mais uma vez, por ter essa oportunidade de abrir as portas do programa para a PFE, cumprimentar a iniciativa do Dr. Dimas, cumprimentar, que foi ele, né? Sim, na gestão dele, desse exato. Programa, cumprimentar a presidência também, em nome do Dr. Renato e toda a sua equipe, e parabenizá-los por esse trabalho novamente. Muito obrigado, Fernando. E para você que nos acompanhou até agora, fica aqui o meu agradecimento. Na semana que vem estamos de volta com mais uma edição do nosso programa. Quer saber mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Acesse www.tce.sp.gov.br e siga-nos nas redes sociais. Até!